Obrigado por assistir mais um episódio da Hexagon TV. Eu sou sua host, Fernanda Carpes. Com a meta de acelerar a inovação no setor agrícola com soluções que desafiam o status quo, a Hexagon Agricultura está mostrando como as coisas deveriam ser através da transformação digital da agricultura. Estamos aqui com Bernardo de Castro, presidente da Hexagon Agricultura, que vai explicar como essa mudança está acontecendo na empresa. Obrigado por sua presença, Bernardo. Entendemos que a Hexagon Agricultura está criando uma nova estrutura para o segmento, digitalizando processos que antes eram irregulares e individualizados para obter fluxos de trabalhos eficientes e conectados. Você pode nos dar alguns exemplos de como a empresa está fazendo isso? Claro, Fernanda. Bom, a nossa visão, já há alguns anos atrás, quando nós setamos, é que a gente entende que existem diferentes níveis para aplicar essa digitalização da agricultura, né? Que, em outras palavras, pode ser entendido como a aplicação da tecnologia da informação na agricultura como um todo. O jeito mais tradicional e mais antigo, que já está bastante popularizado no mundo inteiro, é a automação de máquinas, né? As máquinas até então são um pouco até ultrapassadas, dependendo da região em que a gente analisa, e a automação delas, que é o nome mais conhecido como agricultura de precisão, é uma primeira aplicação e a aplicação mais popular desse tipo de digitalização, né? E aí existem vários exemplos disso. Um piloto automático, por exemplo, a automação de um trator através de um piloto automático, a aplicação, a gente equipar uma máquina para fazer aplicação em taxa variável de fertilizantes, de sementes, de defensivos agrícolas, por exemplo. Todos esses são exemplos que nós já vimos fazendo há muito tempo de digitalização da agricultura, né? Só que a gente quer levar isso bem mais além, né? E um passo à frente é a automação de frotas, de equipes e de processos como um todo, que a gente encontra em qualquer fluxo de trabalho agrícola, mas principalmente em uma escala maior e com um nível de complexidade maior, naqueles clientes que a gente chama de clientes corporativos, né? Que realmente já tem problemas maiores para resolver, tem um número de máquinas muito grande, tem uma área muito espalhada onde eles operam, e é ali que a gente vê grandes oportunidades para implantar essa digitalização, né? A agricultura como um todo é atrasada nesse quesito, né? Então tem muitos gaps de informação, né? Tem escritórios de planejamento, mas essas informações dificilmente chegam no campo de uma forma redonda para serem trabalhadas lá no campo e explorar todo o potencial que a tecnologia da informação pode trazer para o mercado, né? E ainda num nível adiante, né, que está dentro da nossa visão também, é a conciliação de informações externas, né, que não necessariamente são geradas por esses clientes no ambiente que eles estão. Por exemplo, informações relacionadas a clima, que são importantíssimas, fundamentais para o processo agrícola, mas muitas vezes as decisões do dia a dia não contam com esse tipo de informação. Então, de novo, a digitalização da agricultura passa pelo uso e sistematização de todos esses tipos de informação que eu falei. E quem mais que pode se beneficiar dessa inovação? Os agricultores também, ou só os fabricantes de equipamentos? A Hexagon, a gente por conceito não nomeia ou não destina uma determinada solução para algum mercado em específico. Os nossos desenvolvimentos tentam ser o mais agnósticos possíveis, né? De maneira que a tecnologia em si pode ser aplicada ou pode servir como uma plataforma para ser aplicada em diversas culturas. É claro que a gente conhece muito bem já o mercado agrícola em boa parte do mundo e existem peculiaridades muito grandes. Então, o desafio para a gente é fazer com que essa tecnologia seja realmente uma plataforma para daí a gente entender a fundo o que cada região, o que cada tipo de cultura precisa para a gente entregar a solução que esses clientes estão buscando. Elas, então, podem servir para um agricultor de pequeno porte, né, e o mais comum e o mais fácil de ser implementado são aquelas soluções de agricultura de precisão que eu falei, que estão amplamente disponíveis. Uma tendência forte é o uso dessas tecnologias já por fabricantes de máquinas, que também já está bastante popularizado, e aí a Hexagon tem soluções já bastante adequadas para qualquer tipo de máquina e a gente
tem como posicionamento ajudar também no desenvolvimento da aplicação dessa tecnologia, né? E também para aqueles clientes corporativos que eu dei exemplos antes, né, que têm uma grande escala de operação e que realmente demandam soluções um pouco mais aprofundadas e complexas, que aí vão envolver software, vão envolver bases de dados e também os equipamentos que estão no campo, né? Para citar alguns nomes, né, hoje a gente trabalha muito fortemente com setor de grãos, setor florestal, cana-de-açúcar, sendo que setor de grãos a gente tem produtos e parceiros no mundo inteiro, incluindo a Europa, Austrália, América do Sul também de maneira bastante presente. E alguns dos principais players, mercado florestal e cana-de-açúcar na América do Sul, principalmente. Uhum. E quais outras inovações nós podemos esperar para os próximos meses? Bom, a Hexagon corporativamente tem um nível de investimento em pesquisa e desenvolvimento e, consequentemente, em inovação muito alto, né? E a Hexagon Agriculture, pela fase que está passando e pelas oportunidades que a gente está enxergando, tem um nível até maior do que a Hexagon corporativamente, né? Então, a gente está constantemente lançando inovações para todos esses mercados que eu falei. Tem muitas inovações que são incrementais em cima dos produtos que nós já conhecemos, né? Esses produtos de agricultura de precisão, por exemplo. Constantemente a gente tem alguma feature nova, alguma release que está sendo lançada, às vezes para algum mercado, alguma aplicação específica, né? Mas eu queria trazer como destaque aqui o Agron Logistics, a plataforma que nós lançamos, né? No último AgriShow, em maio. Ele continua em natural evolução e tem bastante coisa para ser feita ao longo dos próximos meses aí, e vai deixar essa plataforma ainda mais completa e robusta. Logo após o Agron Logistics, essa plataforma que a gente nomeou Agron também vai ter outros lançamentos. O Logistics é mais focado para a área de colheita e transporte, enquanto que os próximos lançamentos vão estar mais focados para a área de cultivo, né? Então, para sincronizar, planejar e otimizar operações relacionadas a estágios mais iniciais do cultivo, plantio, fertilização, pulverização e assim por diante, sempre explorando a digitalização da agricultura e aí envolvendo os equipamentos, os hardwares e todas aquelas tecnologias que eu falei um pouquinho. Então tá bom, Bernardo, muito obrigada. Para saber mais informações sobre a transformação digital na agricultura, acesse hexagonagriculture.com. Para mais episódios, acesse hxgntv.com. Obrigada.